Essa é a apresentação do projeto de Marketplace da equipe 2. Vamos abordar nessa apresentação os passos que utilizamos para fazer a entrega do projeto de Marketplace para a disciplina de IHC, iniciando pelo entendimento do problema de design, no qual utilizamos o Open Design para fazer o levantamento dos stakeholders, e-mails como o formulário online do Google e um questionário de entrevista presencial para a coleta de dados de potenciais clientes do nosso Marketplace, além do processo de ideação que resultou na criação de um protótipo de baixa fidelidade com foco na sugestão colaborativa de produtos e fornecedores, por meio de ranqueamento, assim como a melhora desse protótipo na fase 3 e os resultados da análise heurística dos componentes dessa funcionalidade na fase 4. Para a clarificação do problema, utilizamos a ferramenta Open Design, que possibilitou aos integrantes do grupo acesso simultâneo, compartilhamento de ideias e tomadas de decisões de forma online. O diagrama de partes interessadas nos possibilitou definir a lista de partes direta ou indiretamente interessadas no problema e/ou em sua solução. Este diagrama é composto por 5 camadas: operação, contribuição, fonte, mercado e comunidade. E através de discussões entre os integrantes do grupo, definimos stakeholders para cada camada desta etapa do método de clarificação de problemas. No quadro de avaliação, pudemos mapear os problemas, ideias, soluções e limitações para os diferentes grupos de stakeholders, onde cada integrante do grupo definiu seus pontos de problemas, ideias, soluções ou limitações e pudemos discutir sobre cada assunto, votando a favor ou contra para chegarmos a um consenso. A escada semiótica é composta por 6 níveis distintos de comunicação, dentre elas físico, empírico, sintático, semântica, pragmática e social, e através deste método pudemos identificar e organizar os requisitos de acordo com os níveis de comunicação, onde mapeamos os problemas tecnológicos e os aspectos das funções de informação humana. Após clarificarmos o problema utilizando os artefatos apresentados anteriormente, partimos para a coleta de dados. Para isso, utilizamos 2 métodos, as entrevistas tradicionais e o questionário online do Google. Sendo que nesse questionário online do Google, nós conseguimos 76 respostas. Nesse slide, podemos ver o perfil dos entrevistados, em que a maioria são jovens, com ensino superior. Aqui, podemos ver que a preferência por loja virtual depende do produto, que a maioria faz compra quando necessita, opta por marketplace pelo preço e sentem falta de uma melhor descrição no produto. Nesse gráfico, é possível ver que as pessoas comparam preços e valorizam avaliações e comentários. Com o resultado da pesquisa, conseguimos descrever melhor o problema do design, em que elencamos como elementos principais o design universal e a comparação de preço de preços e fabricantes. Sendo que essa funcionalidade ela tem que não pode ter restrições por idade e ou personalidade. Após a gente conseguir, então, clarificar o problema, coletar os dados e descrever o problema, a gente conseguiu elencar no nosso trabalho 18 requisitos funcionais, os quais definiram as funcionalidades que o Marketplace deve ter, e 24 requisitos funcionais, não funcionais, os quais representam as qualidades que o sistema deve possuir. Agora iremos descrever a fase 2 do projeto. Nessa fase foi desenvolvida a idealização da funcionalidade a ser trabalhada através de 2 métodos, o Brainwriting e o Braindrawing, onde ao final desta fase consolidamos os dados coletados e discutidos para criar o protótipo em baixa fidelidade, tanto da interface quanto do cenário apresentado.
Esses foram os tópicos da fase 2 que apresentamos no trabalho. Quisemos seguir de acordo com o procedimento realizado em sala de aula, o mais próximo possível. Para isso, utilizamos o site chamado Storyboard para realizarmos todos os BEM Writings e os BEM Drawings desta fase. Seguimos por estas rodadas apresentadas para que ninguém se perdesse ou pegasse a mesma folha novamente. Primeiro, desenvolvemos o BEM Writing da funcionalidade. Discutimos em sala de aula qual das funcionalidades feitas pelos integrantes era mais interessante e realizamos esse BEM Writing para explorar ainda mais as possibilidades dessa funcionalidade. A funcionalidade escolhida foi permitir com que novos fornecedores no marketplace tivessem visibilidade e oportunidade de ter seus produtos destacados. Com o BEM Writing, levantamos mais pontos como promover a competitividade através da comparação de produtos entre novos e antigos fornecedores, por exemplo, e ranquear os produtos pela distância, preço, avaliações, entre outros. A partir dessa funcionalidade, fizemos o BEM Drawing, imaginando como seria a visualização dos produtos do novo fornecedor e como poderíamos apresentar suas posições nos rankings. Com isso, realizamos ainda no site o mesmo procedimento, só que agora com os desenhos. E conseguimos obter diversos desenhos onde que cada um circulasse em sua tela o que achava mais importante. E destacamos alguns pontos, dentre eles as informações do produto, o botão de favoritar o produto e as posições de ranqueamento dele. Consolidamos todas as ideias neste BEM Drawing apresentado no slide. Depois fizemos o BEM Writing para desenvolver o cenário de caso de uso em que a nossa funcionalidade seria inserida. E a partir do mesmo processo, concluímos que o melhor cenário seria o uso do usuário comprar uma bicicleta por se sentir desconfortável ao ver outras pessoas se exercitando andando de bicicleta, onde poderíamos explorar os filtros de localidade, priorizando um fornecedor mais próximo, mesmo ele sendo novo no mercado. Com isso, realizamos o storyboard com todos os tipos de visualizações apresentados em sala de aula, a fim de criar esse cenário onde ele visualiza as pessoas andando de bicicleta e imagina ele tendo mesmo a própria bicicleta, e a partir disso ele utiliza o aplicativo no nosso marketplace e encontra pelo filtro de localidade o fornecedor mais próximo. Ele gosta da ideia, finaliza a compra e 2 dias depois você pode ver ele contente por ter comprado sua bicicleta o mais rápido possível. Visualizando com isso, explorar a funcionalidade ainda mais detalhada, fizemos outro storyboard da própria funcionalidade, sendo assim a primeira página inicial com suas opções de visualizados recentemente, inspirado em suas compras. Assim que ele pesquisa pela bicicleta, já há um filtro de localidade devido ao aplicativo utilizar o GPS do celular. E para explorarmos melhor esses filtros, fizemos uma nova interface sobre avaliações e resgatando o que tínhamos falado no BEM Writing da funcionalidade, realizamos a tela de comparação, que é a interface 5, onde ele pode comparar as descrições, o preço, o fornecedor, e ao clicar no botão comprar, alguns cliques depois é emitida a nota fiscal, concluindo a compra com sucesso. O protótipo de baixa fidelidade que a Carol acabou de apresentar, a gente fez um vídeo dele demonstrando, através de papel impresso, como que seria mais ou menos a funcionalidade uma vez que esse protótipo fosse implementado. Então a gente vai tocar esse vídeo aqui, eu vou explicar passo a passo o que está sendo feito. Então a primeira tela é a tela de busca. O usuário, ao clicar no campo de busca, aparece o teclado para ele. Ele digita, por exemplo, a busca da bicicleta. Ao clicar no botão buscar, o sistema exibe para ele os resultados da busca com as bicicletas. Ao clicar no filtro de localidade, aparecem algumas opções de filtro para ele, e ele seleciona a opção de avaliações.
quando ele seleciona 2 itens para comparar e clica no botão comparar, o sistema exibe para ele as 2 opções que ele selecionou e os detalhes de cada uma das opções, onde ele pode ir campo a campo comparando e ver se ele realmente quer comprar aquele item. Uma vez clicado no botão comprar, ele apresenta a tela de nota fiscal. Bom, aqui nesse momento, o protótipo foi desenvolvido baseado nos feedbacks que a gente conseguiu pegar utilizando o protótipo de baixa fidelidade. Então, nós separamos aqui em 3 partes, basicamente, né? Então, a primeira seria o aprimoramento da ideia final para realizar o desenvolvimento do protótipo. A gente precisava também de uma ferramenta para conseguir desenvolver o protótipo de uma maneira que fosse possível utilizar ele e demonstrar a nossa ideia da maneira mais clara possível, né? E, por fim, o desenvolvimento da interface em si. É bom salientar alguns pontos aqui, que, assim, nós utilizamos os feedbacks com o objetivo de idealizar uma maneira mais assertiva para utilizar o fluxo esperado dentro do nosso protótipo. Então, nós vamos perceber algumas telas que podem ter sido desenvolvidas de maneira diferente do que foi apresentada no storyboard. Ou seja, algumas telas foram adicionadas. As principais diferenças que a gente pôde descobrir ali no nosso protótipo é que uma parte do fluxo foi dedicada inteiramente para a comparação dos fornecedores. Assim, a gente entende que é possível mostrar para o usuário uma maior confiança no momento da compra do novo produto. Além disso, o processo de finalização da compra foi suprimido. Isso foi com o objetivo de mostrar simplesmente a feature principal do sistema, né? A ferramenta que a gente escolheu para conseguir desenvolver a nossa interface foi o Figma. Alguns pontos que nós levamos em consideração para a escolha dele é uma ferramenta basicamente para design de interfaces. A gente consegue criar uma biblioteca de componentes que é possível utilizar ela posteriormente. De repente, alterar um componente ou compartilhar componente entre projetos fica muito fácil com ele. A gente consegue definir uma paleta de cores, onde deve ir cada componente, padronizar o sistema, e isso é facilmente alterado nessa plataforma. Além disso, a gente consegue ter uma avaliação de um usuário utilizando a nossa interface sem que ele saiba. Isso ajuda bastante para conseguir entender como o usuário está se comportando mediante a interface desenvolvida. Tendo isso em vista, a gente vai fazer uma apresentação agora rápida de como ficou a nossa interface. A primeiro momento, quando o usuário abre o nosso sistema, ele se depara com essa tela aqui. Então, a gente tem lá as nossas 3 categorias principais, que foram definidas lá no storyboard, e o fluxo de utilização é o que já foi citado anteriormente. Então, a gente vai buscar aqui uma bicicleta para realizar uma compra rápida. Então, eu tenho um campo aqui para digitar. Então, eu consigo colocar a minha pesquisa e vou buscar as bicicletas. Aqui, o sistema vai dar alguns produtos baseados na localidade, por conta do GPS, mas eu posso alterar esse filtro com o objetivo de escolher as melhores avaliações para o meu produto. Nesse caso, o sistema vai gerenciar os fornecedores de forma que ele dá uma classificação para cada produto apresentado para o usuário. Nesse momento, eu consigo realizar uma comparação entre 2 produtos que eu consigo escolher e o botão de comparação é habilitado. Clicando nele, eu vou para a tela de comparação dos produtos, onde aqui seria a diferença principal entre o storyboard
e o nosso protótipo de alta fidelidade. Eu tenho aqui informações sobre os fornecedores, representados em gráfico de forma fácil para o cliente conseguir entender. Então, tendo essas informações em mãos, eu consigo identificar aqui que, por exemplo, esse fornecedor ele está há mais tempo no mercado que o fornecedor da primeira bicicleta. Após a realização da análise que o cliente pode fazer, ele escolhe um produto e consegue adicionar o carrinho de maneira muito rápida. Eu vou falar um pouco agora sobre a fase 4 do projeto, que foi onde a gente executou 2 etapas de avaliação desse protótipo que o Luan acabou de mostrar. Nessas etapas, a gente executou 2 avaliações, conforme solicitado. Primeiro foi a avaliação com o usuário final, e depois foi a aplicação das heurísticas de Newman. Então, depois de feitas essas avaliações, a gente levantou uma série de questões a respeito desse protótipo, que foram muito pertinentes, e a gente anotou algumas delas aqui, por exemplo, tornar mais claro o checkbox no card do produto, se ele é selecionável, entre outras. E a gente percebeu que quando os usuários avaliam, a gente consegue ter mais visibilidade da qualidade desse protótipo. As heurísticas de Newman, conforme apresentadas pelo professor Júlio, também deram uma boa visibilidade a respeito do protótipo, e a gente conseguiu levantar alguns itens interessantes também. Algumas delas estão listadas nessa apresentação. Eu não vou comentar todas, porque senão ficaria um pouco extenso, mas algumas interessantes, por exemplo, foi a questão de não existirem ainda nesse protótipo, por exemplo, as animações de carregamento das telas. Isso foi um item que a gente achou bem de bastante atenção, né, bem interessante de ter na aplicação. Outro item interessante seria a questão da prevenção de erros, né? A gente poderia melhorar muito aquele campo de busca, adicionando, por exemplo, nela uma busca instantânea, né? Na verdade, nesse protótipo, a busca ela não tem uma funcionalidade completamente implementada, né? Mas uma das coisas, os pontos de melhoria que a gente identificou, por exemplo, seria adicionar uma busca instantânea ali naquele protótipo, além de também poder exibir ali naquela busca sugestões ou resultados para a própria busca em si, como se ele estiver pesquisando por uma bicicleta, por exemplo, exibir as bicicletas mais vendidas, por exemplo, no próprio resultado da busca instantânea ali. Todas as heurísticas que o Júlio solicitou conforme a apresentação que o Júlio passou na aula gravada, a gente tentou aplicar aqui e identificar pelo menos um ponto. Com as respostas dadas na nossa coleta de dados, conseguimos entender que há uma necessidade de permitir com que nossos fornecedores no marketplace tenham visibilidade e oportunidade de ter seus produtos destacados. Sendo assim, ocorreu uma geração de ideias para resolver o problema, tendo como resultado o protótipo de baixa fidelidade e o melhoramento do mesmo na etapa seguinte. Com isso, pôde-se concluir, utilizando técnicas como Think Out Loud, que nossa solução está no caminho certo, porém é necessário resolver problemas de usabilidade do usuário antes de prosseguir com novas ideias. Nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que disponibilizaram seu tempo da sua rotina para ajudar com as etapas do nosso projeto. Esse projeto não foi apenas nós que fizemos, mas sim nossos familiares e amigos que puderam contribuir avaliando o nosso protótipo e dando ideias na nossa avaliação.